Olá, estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E eu trouxe de volta Benício Ferreira, que é biomédico, coordenador de biomedicina da Uninter, porque depois da primeira entrevista que ele deu aqui pra gente, houve uma enxurrada de perguntas, dúvidas sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas. Tudo bem, Benício? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. E vou te perguntar, tem polêmicas também, né? No meio dessas perguntas, tem de tudo. Não? Tem Ótimo. Teoria da conspiração, tem mutação genética, é um pacote completo, tá? Bom, se confirmarem o sucesso até então, essas vacinas que estão sendo desenvolvidas agora, elas serão as mais rápidas já desenvolvidas no campo da ciência, Sim. né? Menos de um ano após o surgimento de uma doença. Elas são confiáveis mesmo assim? São porque nós temos tecnologia para um desenvolvimento tão rápido e houve sim um esforço extra. Alguns grupos começaram a se adaptar e até mesmo a trabalhar junto com outros grupos de pesquisa. Empresas foram compradas por outras empresas para aumentar o seu parque tecnológico, para que houvesse uma maior agilidade no desenvolvimento. Então, assim, o que chama a atenção é que nós nunca vimos um desenvolvimento de vacina tão rápido, porém, não me preocupo com relação ao produto final. O que eu não posso afirmar é quando teremos o produto final. Em dezembro não é. Existe uma estimativa, né? Sim, uma estimativa. Em 2021 nós teremos sim um processo de vacinação. Não posso afirmar, como na última entrevista, se vai ser agora em janeiro, em fevereiro, março. Acredito que não passa disso, por uma questão de necessidade e também por uma questão do que está sendo feito, do cuidado que está sendo feito por diversos grupos. Então, sim, é muito rápido, é confiável. Vacina é uma coisa confiável. Então, na sua última entrevista, você tinha dado uma previsão de que talvez em janeiro o pessoal da área médica seria vacinado e depois o resto da população em fevereiro. E agora, a vacina de Oxford, ela foi paralisada por um período porque houve uma reação inesperada. Tem gente que já está falando, eu não vou tomar, tá vendo? Olha, é uma porcaria, já não deu certo, já vão começar tudo do zero. Não é começar do zero. Eu fiquei feliz com essa notícia, eu vou te falar. Não, o professor Benício é maluco, não, calma. De forma responsável, o grupo anunciou de forma correta que estava paralisando no momento o seu processo de vacinação para observar o que realmente ocorreu com este indivíduo que apresentou efeitos adversos. Quais foram essas reações? Bom, um mal-estar apresentado por ele e algumas informações desencontradas. Eles em breve vão publicar que, de fato, o que foi que ocorreu, tem muito disse-me-disse. A informação oficial é que um dos integrantes do grupo que realmente recebeu a vacina que estava em teste alegou que estava sentindo alguns efeitos colaterais, estava se sentindo mal e por isso o grupo deve obrigatoriamente, isso faz parte do protocolo, parar e observar para realmente ter certeza se foi a vacina ou se foi qualquer outra coisa em volta, costumes, o que ele comeu, as coisas que ele estava fazendo, se realmente foi isso a causa do efeito adverso. No momento, de forma correta, você tem que parar e entender se foi a vacina ou se foi qualquer outro evento que levou a esse efeito adverso, né? Que em breve nós saberemos qual. Por que eu estou feliz? O grupo foi transparente o suficiente para dizer que ocorreu, que eles paralisaram, que eles estão analisando e que isso vai ser ajustado. Faz parte, nessa fase agora, os ajustes. Então, se ocorrer um grande número de pessoas que estão dentro do grupo de avaliação, apresentando dores de cabeça, febre, náuseas, se apresentou alguma reação de hipersensibilidade, o grupo automaticamente tem que parar,
analisar, realizar os ajustes e continuar os testes. Que bom que ocorreu. E são milhares de pessoas que Sim. estão sendo testadas e uma apresentou essa reação. E existe já uma fake news, né, que já foi desmentida, de que uma pessoa havia morrido com essa vacina de Oxford. Não, sabe, é fake news. Mais Já foi comprovado que é fake news. Sim, já foi desmentido. Então, assim, por que eu realmente estou animado com esse tipo de informação e gostaria que as outras vacinas também apresentassem o que já ocorreu? Porque não existe essa perfeição. Obviamente, alguns efeitos serão observados e eles precisam realizar esses ajustes antes da produção em larga escala para vacinar populações, países. Então, é impossível ser perfeito. Impossível. Mas da Rússia é perfeita, né? Da Rússia já foi a primeira a ser desenvolvida, a primeira a ser testada. E tá tudo ok, não teve nenhum problema. Eu posso ser sincero? Pode. E posso ser sincero também com o nosso público? Não existe a vacina da Rússia. Da Rússia. Não existe. E assim, sem querer ser polêmico, uma vez que o governo do Paraná está investindo e fez essa parceria, sejamos sinceros. Assim, eu não vou falar da parte política, mas cientificamente falando, essa vacina da Rússia... E agora? O governo fez essa parceria, a vacina vem para cá. Você tomaria? Bom, nós vamos tomar aqui, apresentar os melhores resultados, aqui apresentar o seu produto final já pronto para a produção, com toda a segurança que é exigida da produção de uma vacina, assim como de qualquer outra vacina. E sim, vou tomar. Mas do jeito que as coisas realmente estão andando, essa vacina da Rússia, quando ela estiver pronta, as outras já estão prontas há muito mais tempo. Então... Eu tenho uma pergunta aqui da Terezinha Reis. Ela diz assim: já existe uma suposição em relação à vacina chinesa que está sendo testada pelo Butantan, de que a eficiência da vacina em idosos é mais fraca do que em adultos jovens. Sendo essa suposição confirmada, haverá uma segunda dose para os idosos? É uma suposição. Tá. Existe estudo de que ela é menos eficaz nos idosos ou não? Eles não têm esse tipo de informação. Eles não possuem dados suficientes ainda para fazer este tipo de afirmação. E supor, eu não sei por que estão supondo isso, mas vamos usar um pouquinho de lógica. É óbvio que idosos apresentam uma eficiência de produção de anticorpos. O seu sistema imune, ele não tem o mesmo nível de eficiência na produção desses anticorpos do que uma pessoa jovem. Então, usando a lógica, sim, pode ser, mas baseado nessa lógica, criaram essa suposição ou uma possível fake news. Ainda não há dados para isso. Então, outro detalhe que é importante, não há motivos para desconfiar da qualidade de uma vacina só porque, eventualmente, seja necessária uma segunda dose ou aquela dose de reforço. Isso não faz da vacina... Ser mais fraca. Ser mais fraca ou pior do que outra. Então, o que importa mesmo é que a pessoa, após ser vacinada, desenvolva imunidade para isso. Tem um caso interessante que precisa ser dito. Por exemplo, profissionais da área de saúde, eles devem ser constantemente vacinados, manter a sua carteira de vacinação em dia, e algumas pessoas, elas não apresentam uma boa resposta para a vacina da hepatite B. Então, e nós sabemos disso. Só que ninguém anda falando mal, de péssima qualidade. Não, é porque até mesmo o pessoal da imunologia ainda não consegue responder o porquê de algumas pessoas não responderem tão bem à vacina. Isso não faz da vacina algo ruim. Não tem lógica com relação a isso. E só para finalizar, não tenham medo quando a Anvisa, e aí eu não estou falando de governo, liberar para a população em massa uma determinada vacina.
A Anvisa ela tem um corpo de profissionais que tem todo o cuidado e eles trabalham dessa forma só baseado em análise de dados, metodologia, resultados apresentados, para que possa liberar o uso ou não. A nossa Anvisa, o pessoal fala muito do CDC, eu tenho respeito pelo CDC, que é o órgão nos Estados Unidos que tem uma função parecida com a da Anvisa. O que significa a sigla CDC? É o Center of Disease, eles fazem o controle de drogas e doenças. Sim. Então, é como se ele... tem o mesmo papel da Anvisa. Tá. Então, assim, os nossos profissionais aqui no Brasil, eles trabalham muito bem. E a Anvisa é uma agência reguladora muito eficiente e muito boa. Nela eu confio. Então, se ela liberar para a vacinação dos brasileiros, eu vou confiar. E pelo fato de eu ser da área da ciência também e profissional da área de saúde, eu acompanho as publicações e os resultados. E sim, eu tenho, baseado nos dados apresentados, as minhas preferidas que eu estou torcendo para que sejam realmente eficientes. Quais são as suas preferidas? A de Oxford e a da China. São as duas que estão com um número maior de resultados apresentados, uma metodologia realmente eficiente e muito bem desenvolvida, robusta. E eu confio que uma das duas será finalizada primeiro e nós vamos poder receber essa vacina. A da Rússia não. A da Rússia não. A da Rússia eu não espero para 2021. Não espero. Agora tem muito disso, né? Na H1N1, quando veio o primeiro lote da vacinação, tinha gente que dizia assim, eu não vou tomar esse primeiro lote, eu vou esperar o vizinho lá tomar para ver se ele vai passar mal. É normal? Normal esse tipo de atitude. O que nós sabemos hoje, todo o conhecimento que nós temos em imunologia e no desenvolvimento de vacinas, não permite criar esse tipo de preocupação com relação ao primeiro lote. Lembrando que, preste atenção, eu não estou dizendo que nós não devemos confiar, porque eu estou afirmando aqui ao vivo que confio. Mas existe uma quarta fase, que é justamente a observação dessa grande população que está sendo vacinada. Porque mesmo quando você faz a observação de um pequeno grupo, e quando você passa para a última fase, antes da produção final, quando você tem um grupo maior sendo vacinado, você ainda precisa observar uma quantidade maior de pessoas. Essa quarta fase de desenvolvimento de vacinas ocorre justamente quando a vacina estiver sendo aplicada em toda a população. E ainda ocorrerão ajustes. Isso é ruim? De jeito nenhum. Não é ruim. Lembrando que, por exemplo, uma pessoa morreu durante a fase de testes e desenvolvimento. A gente já desmentiu isso aqui no programa. Antes de nós iniciarmos a vacinação em humanos, mesmo no grupo de observação, aquele grupo que não faz parte da grande população, ainda é uma fase inicial, a dosagem que vai ser utilizada, a metodologia que vai ser utilizada para vacinar essas pessoas, já tem todo um controle por trás. Porque os testes pré-clínicos e os testes iniciais em organismos modelo, aí a gente está falando de animais, eles já auxiliaram no ajuste de como que isso deve chegar até o humano para que não cause nenhum tipo de problema. Mas pode causar, por isso mesmo que antes de você vacinar uma grande população, você começa com um pequeno grupo, você aumenta o grupo, observa o comportamento, você tem um acompanhamento direto, tanto é que você tem que ter um grupo, né? E depois você começa a vacinar a população. Então, até chegar até você que está nos assistindo, a vacina já sofreu todos os ajustes necessários para que você não morra. Outra coisa importante, todos os ajustes necessários para que você não tenha nenhum efeito adverso. Mas eu posso ter? Pode. Mas também ninguém garante que essa pessoa que teve reação, essa reação tenha sido causada pela vacina, né? Não existe uma certeza disso. A pessoa pode ter, por exemplo, comido um cachorro quente no dia que tomou a vacina. Pode foi ali no pub, comeu um fish and chips estragado e aí? E aí coincidiu que tomou a vacina e acha que foi a vacina. Exatamente. E o protocolo correto pessoas do grupo
que fazem parte do grupo de análise, qualquer coisa que ocorra com esta pessoa, automaticamente o experimento tem que parar e descartar a possibilidade de que aquele efeito foi por conta da vacina. Por isso que, de forma responsável, a análise está paralisada. Você acha que vai atrasar muito? Não, não vai. Com essa paralisação? Não vai. Por exemplo, se foi apenas uma pessoa que apresentou efeito adverso, é fácil você mapear e retirar todas as possibilidades de outros efeitos terem... afastar a possibilidade de que a vacina tenha ocasionado aquele efeito adverso, ou então afastar os outros efeitos externos, afirmando que realmente foi a vacina. Se fosse um grupo maior de pessoas, eu acredito que aí sim seria um problema, porque o nível de ajuste que deveria ocorrer é como se o desenvolvimento andasse um passo para trás. Não, vamos voltar, refazer essa parte aqui. Para oferecer com mais segurança para a população. Exatamente. Mas se foi uma pessoa só, e se foi o grupo que anunciou que houve isso, por isso que eu festejei. Que bom. Eles estão sendo muito transparentes e isso só demonstra que realmente... Dá para confiar mais neles, né? Sim, nesse grupo. A Elizabeth, ela tem 58 anos e está dizendo que ela tem alergia à clara do ovo. E ela gostaria de saber, você como biomédico, se você sabe se essa vacina também vai ter traços de clara de ovo. Então, para quem não sabe, algumas vacinas, elas quando são produzidas com vírus atenuado, o vírus ele é atenuado em ovos. Então ocorre uma injeção mesmo desses vírus em ovos e depois esse primeiro ovo que recebeu uma dose lá de, sei lá, 1 milhão de partículas de vírus, essa amostra ela é retirada desse primeiro ovo e é colocada num segundo ovo. Isso é o que a gente chama de primeira passagem, segunda passagem, terceira passagem. Após 7, 8, 9 passagens, isso deve mudar de vírus para vírus ou de metodologia para metodologia empregada em diferentes grupos. Mas essas passagens vão fazer com que o vírus ele comece a ter algumas partículas da estrutura ali do ovo, e depois quando ele é purificado, ovo-albumina pode restar, pode ficar um pouquinho de ovo-albumina junto com esse material. E aí quando ele é injetado nas pessoas que são alérgicas a ovo-albumina vão desenvolver algum tipo de hipersensibilidade, uma alergia. Mas você já tem conhecimento se tem esse traço ou não? Como essa é uma das principais metodologias para você produzir em larga escala uma vacina com vírus atenuado, você precisa saber qual é a estratégia que as vacinas estão utilizando. Por exemplo, a vacina de Oxford está utilizando o adenovírus com informações genéticas do coronavírus, para que quando ele infecte as células, as nossas células, elas comecem a produzir as proteínas específicas do coronavírus para que o sistema imune reconheça aquela proteína. Então, se eles vão aumentar a produção desse vírus em ovos, o que eu não acredito, uma vez que ele tem que infectar as células, então, por conta dessa metodologia, eu já sei que essa vacina de Oxford não. Se as demais vacinas utilizarem, por exemplo, o vírus fragmentado, então, para esse tipo de metodologia também não é tão comum. É mais comum para vírus atenuado. Então, nós temos uma lista aí de mais de 20 vacinas que estão em desenvolvimento, em estágio avançado. E de cabeça agora eu não lembro quais que vão utilizar o vírus atenuado. Mas as mais modernas não utilizam mais, pelo menos para o coronavírus, não estou falando das outras, não estão utilizando o vírus atenuado. Então, a probabilidade de que as pessoas alérgicas a ovo-albumina venham a ter problema, eu acredito que seja muito baixa. A não ser que, por conta da necessidade dessa produção em larga escala, eles utilizem ovos de novo para produzir uma grande quantidade. Mas aí a população vai ser informada, com certeza. Sim, a população antes da vacinação, vai ser. Né? Com certeza, com certeza. A próxima pergunta é, em relação à mutação do vírus, as vacinas que estão sendo testadas serão analisadas de acordo com a região? Pois, a princípio, o que se sabe é que o vírus sofreu diversas mutações. Quer dizer, a mesma vacina que vai ser aplicada na Itália vai poder ser aplicada aqui no Brasil? Sim. Não muda porque... Até agora não apresenta necessidade de uma mudança e caso
apresente esta necessidade de mudança. O que importa nesse momento é como a vacina está sendo desenvolvida. Então, se o vírus sofrer uma mutação significativa que necessite realizar novos testes, etc., é como se eles já estivessem com toda parte de produção da vacina pronto, apenas para pegar esta nova variante, esta nova cepa, e realizar a produção com esta nova cepa. Isso acontece anualmente. Nós temos anualmente uma atualização das vacinas para influenza, no caso para a vacina da gripe. Anualmente o pessoal tem campanha de vacinação. Essa atualização é justamente por conta dessa variabilidade que nós sabemos que os vírus apresentam. Alguns muito mais, outros muito menos. Ainda bem que o coronavírus está nesse grupo dos vírus que não tem uma altíssima taxa de mutação. Então, dentro desse assunto da mutação, existe uma teoria da conspiração de que um corpo diplomático dos Estados Unidos na China chegou a informar a Casa Branca de que alguns laboratórios chineses eles estariam fazendo modificação no vírus para que ele se tornasse mais forte. Isso pode ser verdade? Vamos lá. Essa é legal. Não sou o James Bond, mas enfim, a modificação do genoma viral não há, isso nós sabemos. Agora, como deixar o vírus mais, popularmente falando, agressivo? Nós estamos com o vírus circulando desde dezembro do ano passado em humanos, sendo transmitido de humano para humanos, e a dinâmica dele permanece a mesma. Só que esse vírus nós sabemos que sofreu esse salto entre espécies, esse jumping viral, e aí ele saiu lá do morcego, de uma espécie para outra. Ok. Como é que nós poderíamos fazer isso em laboratório? Eu estou viajando na batatinha aqui para poder responder. Da seguinte forma: o laboratório teria que ter um grupo de pessoas e ficar contaminando essas pessoas constantemente até que o vírus, em algum momento, apresentasse transmissão entre humanos. E depois que apresentasse essa transmissão entre humanos, aí eles iriam lançar na população. Então teria que ser um bando de maluco, um matando o outro. Um tentando matar o outro com um vírus mais forte. Exatamente, até porque os profissionais do mercado de peixes lá de Wuhan e de outros pontos da China também, durante anos eles estavam expostos a esse coronavírus. A única diferença é que eles não transmitiam de pessoa para pessoa. Ano passado, em 2019, ocorreu uma mutação em que esse vírus que estava em um humano conseguiu ser transmitido para outra pessoa. E essa mutação, natural ou em laboratório? O que você acha? Aí é que tá. Eu não vou conseguir responder. Mas você já ouviu já ouvi, mais boatos, mais comentários? Já. O que o pessoal da tua classe comenta? Não, normalmente, o pessoal da área de ciência, os biomédicos, cientistas, biólogos, médicos, nós costumamos rir dessas histórias. Porque a primeira coisa que nós nos preocupamos é quais são as informações que nós temos sobre esse vírus. Concretas. Ele é um vírus da espécie tal, e qual é a característica do genoma dele? Ele é transmitido de pessoa para pessoa, qual o tropismo dele? Ele infecta que tipos de células? É esse tipo de informação que nós queremos. Por exemplo, o genoma desse coronavírus foi rapidamente sequenciado porque, com informações completas do genoma, pôde ser desenvolvido um conjunto de marcadores, os primers, para que nós pudéssemos, em laboratório, realizar o RT-PCR. A RT-PCR é uma técnica de laboratório que detecta o material do vírus, o material genético do vírus, na amostra. Ele não detecta, essa técnica, a parte proteica ou lipídica do vírus. A gente vai direto no material genético dele. Então, e os demais testes, eles investigam se a pessoa desenvolveu anticorpos contra o coronavírus. Então, é uma reação literalmente antígeno-anticorpo. Se a pessoa teve contato, tem os anticorpos, a gente diz, você tem anticorpos, você teve contato com o vírus. Então, com relação a como o vírus foi
se ele foi desenvolvido ou não, não dá para afirmar. Não tem como rastrear isso. Por mais bizarro que seja, é possível fazer esse tipo de maluquice em laboratório. Mas vamos pensar também agora, como eu brinquei dessa história aqui do James Bond, vamos pensar agora como um vilão. Por que um vírus de tão baixa letalidade? Eu não estou sendo insensível com as pessoas que faleceram, obviamente não é disso que eu estou falando. Mas comparado com outros vírus, esse atual SARS-CoV-2, ele tem um índice de letalidade muito baixo. Tem um impacto econômico muito alto. Muito. Então, assim, poderia ser um pouquinho mais letal para manter esse impacto econômico por mais tempo. Porque, verdade seja dita, você que está nos assistindo agora, fica tranquilo, até janeiro, fevereiro, não tem essa de novo normal, não. Nós, aos poucos, vamos voltar ao normal. Nós não voltamos totalmente porque ainda existem pessoas do grupo de risco que merecem ser protegidas. Você acha que não vai ser um novo normal? Eu acho que vai ser um novo normal. Sabe por que eu te digo que não vai ser um novo normal? Porque a higiene tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ah, é? Mas então, é um novo normal para quem não tinha esse costume. Um novo normal para quem não tinha esse costume. Mas eu não vejo a hora, por exemplo, de voltar para o laboratório para fazer os meus trabalhos e principalmente para ter aula com os meus alunos. Todo mundo aqui em cima do professor Benício e eu lá realizando a demonstração. Depois eu vou na bancada de cada aluno para verificar se eles estão realizando o trabalho correto. Eu não vejo a hora de voltar. E nós vamos voltar. O brasileiro tem essa característica. Nós vamos voltar ao normal. Se o novo normal é com um índice maior de higiene, que bom, belo novo normal. Né? Na nossa primeira entrevista eu também falei com relação ao uso de máscaras. Que bom, estamos aprendendo a utilizar máscaras. Você está gripado, então por uma questão de educação e respeito ao próximo, gente, eu tô meio resfriado, eu vou usar máscara. E as pessoas vão cobrar. Antes da pandemia, aqui no Brasil, se você colocasse uma máscara, vai no dentista, por exemplo, ele fala, olha, você fez um tratamento de canal, você anda de máscara. Você colocava a máscara para ir à farmácia comprar um remédio, todo mundo te olhava assim. Meu já Deus, assim, o que com ele medo, tem? Nossa, o que ele tem? É uma doença contagiosa. Não Faz é parte isso. da nossa cultura. É. Nós não tínhamos esse tipo de informação e de costumes. E eu vou falar sério aqui, assim, assumo. No início de toda essa pandemia, eu era um dos profissionais que achava que o uso de máscaras não deveria ser divulgado para o grande público. Quem tinha que utilizar máscara eram os profissionais da área de saúde. Porque a ideia, naquela época, nós não tínhamos ideia de como seria o nosso comportamento, é que as máscaras realmente corretas, produzidas com material adequado e principalmente com pessoas que sabem realmente utilizar a máscara, manusear a máscara, são os profissionais de saúde, os que estão no laboratório, os que estão nos hospitais, nas clínicas, os dentistas, acabamos de comentar. Então, essas pessoas que sabem, tem muita pessoa. O que me preocupava? E com o passar do tempo, as pessoas estão aprendendo. O que me preocupava? Que você colocando uma máscara, eu tinha medo daquela falsa sensação de superproteção. Porque você pode estar com máscara, mas você ainda está exposto ao vírus. De que forma? Se você não manter a higiene das mãos, você se contamina, Então, outra coisa também, manusear a máscara e deixar de forma inadequada ela em alguma superfície. Na mesa do restaurante. Exatamente. Então, você está de máscara e essa sensação de superproteção pode fazer com que você tenha um comportamento inadequado. Era essa a minha preocupação. Mas agora até eu mesmo aprendi como profissional de saúde que sim, que dentro desse novo normal, as pessoas agora que sabem usar máscara e até mesmo produzir máscaras, né, elas vão saber que devem proteger os outros, não só de coronavírus, mas, poxa, você não vai na casa de pessoas idosas, você resfriado ou achando que está resfriado, de forma educada, coloca máscara. Eu tenho mais uma pergunta que é da Sônia Schroeder, de 63 anos, ela é aqui de Curitiba. Ela quer saber, quem já teve Covid-19 agora em 2020, precisa tomar a vacina no início de 2021? Precisa, pois nós não sabemos por quanto tempo
a pessoa realmente fica imune ao coronavírus, ao SARS-CoV-2. Então, por nós não sabermos ainda, toma vacina que não tem problema nenhum. Alguns vírus, quando infectam humanos, eles provocam uma reação de resposta do sistema imune e a pessoa fica imune por toda a vida. Outros vírus não. Então nós não sabemos. É muito desconhecido ainda tudo, né? Nós estamos aprendendo sobre esse vírus. Eu e ninguém no mundo pode afirmar, funciona assim, você vai ficar imune por tantos anos, a vacina ou as vacinas, elas são de dose única, a fisiopatologia correta é essa, nós estamos aprendendo. As características laboratoriais da Covid, ainda nós temos trabalhos apresentando... É um aprendizado por dia, né? Exatamente. Ainda tem trabalhos que estão sendo publicados mostrando novos marcadores, trabalhos científicos que tentam entender por que algumas pessoas são mais suscetíveis, outras não. Já que a gente falou de teoria da conspiração, houve há uns meses atrás, eu não lembro agora se é há 2 ou 3 meses, um comentário que saiu na internet, principalmente no WhatsApp, falando que pessoas sangue O positivo eram mais suscetíveis que outras. Ah, essa eu não vi. Então, dependendo do seu tipo sanguíneo, você tinha mais chances de desenvolver. Não tem nada a ver. Agora, minha pergunta que eu achei a mais polêmica. Essa é legal. A vacina da China, tem muita gente que está com medo de sofrer uma mutação genética. Algumas pessoas até dizem, vão colocar um microchip na gente. O que você me diz disso? É muito filme? Como é que é? Tá, vão colocar o microchip. Já viram o microchip? Já sabemos, né? O pessoal não, se nós sabemos que eles vão injetar microchips nos brasileiros, nossa, o nosso serviço secreto, a BIM, cadê você? O pessoal do WhatsApp sabe mais que vocês. O João Fernando, de 38 anos, que está perguntando. Se o João Fernando está sabendo, a BIM tem que saber, né? Exatamente. E, sabe, assim, olha, nunca duvide da maldade humana. Mas, eu acredito que... Não, gente, calma. Né? Não dava nem tempo, né? Nessa correria que foi para desenvolver a vacina, né? Olha... Ou daria? Se quisesse, daria. Não bota medo nos meus telespectadores, Vinícius. Não vou. Fiquem tranquilos, nós vamos sair dessa. Mas microchip em vacina... Não. Por mais desenvolvida que esteja a nanotecnologia, mas não, gente, não, calma, não. Ok, para tranquilizar os nossos telespectadores, então, uma mensagem sobre as novas vacinas de Covid-19. Você pode falar ali, olhando para eles. Então, é o seguinte, com relação às vacinas que nós teremos a partir de 2021, confie na Anvisa, confie no Butantan, confie em todos os pesquisadores que estão dando suporte aqui no Brasil, confie que sim, o interesse deles é comercial, eles vão vender, eles vão lucrar muito com essa vacina, porém, se o produto for ruim, eles vão perder muito dinheiro. Então, usa a lógica, eles precisam desenvolver um produto muito bom para poder comercializar, não só essa vacina, mas outras que irão surgir e também ganhar valorização na Bolsa de Valores, porque as empresas estão sendo vistas pelo mercado. É um mercado bilionário. Então, não se preocupem, apenas tenham paciência, aguardem. E protejam seus idosos. Podem tomar a vacina sem medo. Já que eu estou mandando esse recado, sim, por favor. Eu gostaria muito de mandar um recado. Primeiro eu queria mandar um abraço para a minha professora, a tutora Nathalie, que é a tutora da biomedicina, para o nosso diretor, o professor Rodrigo Berté, um abraço para você, para o meu chefe, meu coordenador, o professor Cristiano Caveião, e falar o seguinte, eu, enquanto professor, uma coisa que me irrita muito nesse assunto de vacina são os antivacinas.
na minha opinião, eles são reflexo da falta ou deficiência da educação. Porque vacina é seguro, você pode tomar, você deve incentivar as pessoas a tomarem vacinas. Um dos maiores e melhores sistemas de vacinação do mundo é do Brasil, pode bater no peito e sentir orgulho disso. Então, sem polêmicas, sem fake news, quando surgir uma vacina e que a comunidade científica, que a comunidade de profissionais da área de saúde, que as nossas agências reguladoras deem o crédito e liberem no Brasil, tome a vacina. Tá certo, então eu agradeço a sua participação novamente. Se surgirem mais dúvidas, eu vou te chamar de novo. Virei. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você também pela companhia. A gente se vê em breve. Tchau.